Gratidão, atenção à mensagem de hoje. Reset dos sistemas. Como dissemos em outras mensagens, a expansão da nossa consciência levaria inevitavelmente à mudança na realidade física, onde sistemas amplamente utilizados por forças que impedem a clareza dos passos necessários deveria passar por profunda transformação. Esse tempo chegou. O comando de Astar Sheran revelou que os sistemas financeiro, governamental, farmacêutico, educacional e de mídia com base em controle seriam confrontados pela luz para que pudessem, de fato, cumprir o seu papel apoiando a humanidade como um todo. Porém, isso não foi possível, pois apesar de muitos seres humanos despertos terem percebido o que isso representa em termos de evolução, os sistemas continuaram operando e dificultando a fluidez da energia vívida. As realidades confrontadas não mais podem coexistir devido à incoerência vibracional entre elas, onde uma demanda mudança imediata, liberação das consciências para a ascensão, e outra continua imprimindo baixas frequências de medo, limitação e negação da existência do homem como um ser espiritual livre em consciência para escolher seguir o caminho de sua alma. Nós, do Comando Uraniano, apoiamos os processos de evolução e liberação da consciência para seguir sua jornada independente de sistemas externos impostos pelo planeta onde habitam no momento de sua transição. Aqui na Terra ou em outro planeta, todos os seres serão apoiados internamente através de ensinamentos espirituais que fazem com que os seres retornem para a verdade da sua frequência essencial, para o ponto zero, e assim recuperem energia e tempo perdido com processos que não contribuem para a elevação e evolução humana. Gratidão. O tempo das mudanças físicas chegou, né? Isso já foi dito há muito tempo. No meu caso, há mais de 2 anos, eu recebi uma informação, né, na experiência interna. Ou seja, eu experimentei que os sistemas que eu estava vivendo, independente dos sistemas, mas que os sistemas impactavam a minha energia de alguma maneira, ou seja, me obrigavam a alguma coisa que eu não queria, que a minha alma dizia, mas não é por aqui. Então, o meu eu superior dizia, não é, mas aquilo continuava ali. Então, hoje a gente tem muitas pessoas que praticam também meditação, que estão nesses processos de interiorização e que sentem esse embate. Esse embate, até certo ponto, né, da evolução, ele pode ser considerado um catalisador, um impulso do desafio de nós melhorarmos a nós mesmos. Então, isso é uma situação de impulso positivo, ou seja, eu me desafio a melhorar aquilo que eu preciso melhorar, a reconhecer aquilo que eu preciso reconhecer. Mas o que diz essa mensagem é que esse tempo acabou. Por quê? Porque os seres, mesmo os seres despertos, reconhecendo e já fazendo os seus processos, encontram aquela energia de volta querendo tirar eles do processo. Então, por exemplo, muitas pessoas estão num processo de interiorização, mas aí voltam para trabalhar numa empresa de baixa frequência porque precisam pagar as contas, precisam da sobrevivência, precisam, porque o sistema está impondo aquele modelo ainda. Então, esse embate, como diz a mensagem, chega num ponto crítico, um ponto de ruptura, que nós percebemos também com a bifurcação das linhas do tempo. Significa que, se nós escolhemos em consciência um processo de evolução, a nossa consciência, a nossa vibração não suportará mais baixas vibrações. Assim como as baixas vibrações não suportarão o excesso de luz, porque elas vão ser confrontadas na sua
essência também. Então, a baixa vibração que quer impor um comportamento vai ter dificuldades de impor, né? Então, a energia acaba se voltando contra aquilo que está buscando impor aqui. Então, esse jogo termina no momento em que o ser desperta. No momento em que o ser desperta, isso começa a acontecer. Só que depende do nível energético do nosso próprio corpo, da nossa própria consciência, suportar esses movimentos e como nós colocamos e recebemos em praticamente todas as instruções superiores, da perseverança, da manutenção do estado de consciência alcançado, de não desistir, de continuar, de meditar, de apoiar esse processo continuamente para ele se tornar vívido, real, e a energia superior sobrepor a energia inferior. Então, quanto mais energia espiritual, mais clareza mental, mais entramos na linha do tempo correto e os sistemas vão sendo colapsados, vão sendo dissolvidos. Então, hoje nós podemos fazer um exercício até, né? Como diz essa mensagem, o comando Astar, em termos de trabalhos na superfície do planeta, é responsável justamente por toda essa parte de tecnologia, de infraestrutura, de vida na fisicalidade, né? O comando uraniano participa disso na fisicalidade também, em alguns níveis, porque tem capacidade de defesa, mas o nosso trabalho é espiritual. É no sentido de trazer de volta a nossa energia, a energia da nossa essência, para fortalecer os nossos corpos físico, mental e emocional, desanuviar a nossa mente de processos obstaculizados pelo sistema de baixa frequência e adentrar no processo de evolução espiritual. Então, o reconhecimento dessa essência e a retomada de poder interno faz parte do ensinamento da escola do uraniano. Em alinhamento com esses comandos que recebemos, as mesmas informações, muitos comandos receberam todas essas informações em vários níveis, né, e vão distribuindo isso. O que acontece? Nós somos apoiados pelo comando Astar, né, que é o grande comando das naves, de tudo, né, em conjunto com as naves uranianas, em conjunto com outros, né, em diversos níveis de consciência, que atuam em várias frentes. Então, o comando Astar é responsável pelas definições dos sistemas, né? Então, nós aqui recebemos orientações e transmitimos orientações, mas participamos internamente do movimento. Então, nós percebemos que os sistemas estão simplesmente desmontando. Por quê? Porque eles não recebem mais o impulso, a luz de uma grande parte da humanidade que despertou. Então, quando isso acontece, nós que despertamos, ou que estamos no nível de despertar, ou que estamos buscando o caminho evolutivo, que sempre a nossa alma está numa jornada evolutiva, não importa em que nível, ela vai buscar sustentação dentro de um planeta, porque estamos encarnados no corpo biológico, no corpo físico. Então, vai buscar como se sustentar. Então, quando faz essa busca, aciona os comandos, né, que estão vinculados a nós, a nossa própria essência, a nossa própria jornada, para que nos promovam essa sustentação. Então, essa sustentação, inicialmente, vem do processo energético de mudança da nossa própria vibração. E, junto com essa mudança, vem a informação, o conhecimento e a realidade física de como isso vai operar, como vai funcionar. Então, não podemos ter um sistema educacional que impede o ser de pensar, que inibe a criatividade, que inibe a intuição, que inibe os níveis superiores de se expressarem. Então, esse sistema
muitas pessoas estão retirando, né, crianças de determinadas escolas, mudando, fazendo movimentações porque já entenderam que aquilo não vai trazer evolução, conhecimento, mas uma programação imposta por um sistema que quer operar através dessas mentes. Então, todo esse movimento dos sistemas agora, de colapso dos sistemas, eles vêm como consequência. Então, a gente entende que, primeiro, no invisível, depois, no visível. Então, a partir do momento que despertamos, né, quando começou a acontecer esse processo, mas e agora como é que vai ser a realidade física, né? Então, a realidade física agora vai começar a se mostrar como foi projetada para ser dentro de um planeta civilizado, de um planeta harmonizado, de um planeta evolutivo. Então, como opera isso? Como que acontece uma transição num planeta, né, evolutivo? Então, já foram feitas experiências em vários planetas. Como é que isso aconteceu? Como é que se deu? Se deu. E os sistemas e a disponibilização de tudo isso aconteceu porque já existe experiência e já existe também os padrões energéticos incorporados no ser. Por isso que é importante a gente trabalhar a energia, novamente, né, do nosso ser interno, para que a gente possa, nas meditações, ativar esses códigos de luz que atuam no nosso DNA para nós relembrarmos quem somos, o que viemos fazer e reativarmos todo esse potencial, toda essa capacidade, esses dons e tudo mais de operar num nível de frequência além da fisicalidade. Então, a nossa consciência está fora do espaço-tempo e com isso a gente tem acesso a essas informações diretamente. Então, o que acontece agora quando diz que esses sistemas vão colapsar? Então, os sinais evidentes, né, são a gente perceber essa disrupção, né, ou seja, nós estamos, quem desperta está dependendo do governo. Né? Então, se existe dependência em algum desses sistemas, seja o financeiro, seja o educacional, seja o governamental, né, seja o farmacêutico, seja o de mídia, então nós temos que ir transmutando isso para não ter nenhum tipo de dependência desses sistemas, porque os novos sistemas estão sendo incorporados e eles não podem coexistir, né? Então a gente vai estar conectado aos novos e os velhos se vão. Então é assim que funciona a transição na fisicalidade. Então significa que nós não vamos ter, né, o que vai acontecer? Vamos passar algum período, nós precisamos estar atentos, né, de como vai funcionar isso na fisicalidade, o que vai ser desativado, comunicação, etc. Só que nós, através da nossa consciência, do nosso contato com o eu superior, por isso é importante a gente continuar esse processo, independente do que for noticiado por mídias de controle de baixa densidade, porque elas vão querer levar ao pânico, ao caos, à bagunça, à desordem, que é a desconexão, que é a dispersão. Então, o movimento é de coesão, de estarmos coesos, integrados, entendendo que isso é uma transição e que na fisicalidade, obviamente, que teria que acontecer algo para mudar a chave da realidade física, que não é criada por 1, 2, 3. É criado pelas consciências todas que despertam. Então, esse movimento agora, ele é crucial, né, para que a gente faça que todo esse processo é nada mais do que a limpeza. É uma grande limpeza energética de tudo que não corresponde, né? Então, sistema baseado em dívidas, financeiro, sistema educacional baseado em você manipular as mentes, né, para que elas sejam padronizadas para atender o mercado de trabalho. Todos esses padrões são padrões energéticos, eles estão obsoletos, estão em desconformidade, né, com a nova era, com a nova consciência.
Então, uma nova consciência precisa estar ancorada, apoiada em novos sistemas. E que novos sistemas são esses, né? Então, são tecnologias abertas, tecnologias livres, energia livre, onde a educação tem que ser uma educação baseada em ensinamento espiritual, em elevação, em fortalecimento dos dons que o ser já tem, em retomada da sua capacidade interna, em criatividade. Então, muda completamente a forma, né, de métodos, que não são métodos baseados em criar dependência, mas em liberdade de expressão da alma, da consciência. Então, estão em outro nível, assim como também os sistemas de comunicação. Eles não podem estar baseados em mídia, em controle, em criar conteúdo de baixa frequência para assustar as pessoas, para desorganizar as famílias, para deixar as pessoas todas assustadas, com medo, etc. Não existe isso. É baseado na cooperação, no amor incondicional, em que todos vão trabalhar a partir daquilo que eles sabem, aquilo que eles gostam, aquilo que eles faz feliz, e vão colaborar com aquilo que eles já são. Então, eles não vão ter que ir em algum lugar buscar um conhecimento externo, fabricado, vestir, né, uma roupa que não serve e ficar lá falando que nem boneco, porque tem que seguir a manada. Então, isso não existe mais. Então, isso, quando vai sendo desligado, desconfigurado, já mostra porque isso acontece e não acontece separado. Isso é uma sensação nossa. Acontece ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que isso já está saindo, o outro está entrando. Por isso que a gente tem que estar no ponto, né, de presença para perceber que isso já está funcionando, que nós estamos sendo sustentados, mantidos pela nossa própria consciência de quinta dimensão. Então, a forma como as coisas se dão, ou exatamente como vai ser, nós não temos exatamente como vai ser, mas vai acontecer e a gente precisa saber, né, ter essa informação para a gente poder passar por isso com tranquilidade. Então, o ponto central é a gente manter o nosso foco, manter a nossa energia, manter a nossa vibração sempre no nosso eu interno, com tranquilidade, entendendo que isso faz parte. Que isso faz parte. E quando isso sair, aquilo que não é, e aquilo que é, que já está dentro do nosso mundo interno, começar a se manifestar fora, nós vamos ter um potencial, como diz a mensagem, todo o tempo perdido, entre aspas aí, né? Mas perdido, como diz a mensagem, em sistemas de baixa frequência, em conflitos, em coisas que não são, vai ser recuperado, porque a aceleração do tempo acontece porque a gente sai do espaço-tempo, da limitação para o ilimitado, para o quântico, para o espaço, onde uma situação pode ser resolvida com facilidade e a gente já vai entrando no processo evolutivo, no processo que nós mesmos acordamos, e então entramos nessa regeneração a partir desse processo interno nosso, mas aí sim tendo os sistemas externos configurados para isso. Então, a comunicação, não sabemos exatamente como vai ser, mas é outro tipo de comunicação direta. Uma comunicação onde o ser está livre para comunicar aquilo que o eu superior, aquilo que a sua egrégora está solicitando, ele tem o canal, ele tem o caminho para fazer isso, seja através da tecnologia, né, de tecnologias físicas, seja através da comunicação direta, presencial, direta com outros seres em determinadas localidades. Então, tudo isso é um movimento do chamado reset dos sistemas, que, como a mensagem diz, não pôde ser reconfigurado. Então, em algum momento dizia que poderia ser rearranjado,
que algumas coisas poderiam ser aproveitadas, mas segundo essa mensagem do comando Astar, que é o comando supremo, né, desses movimentos, diz que não há como arrumar, não tem como remendar nada, então tem que tirar isso para que o novo entre, para que não fique resquícios, né? Então isso é compreendido na consciência, na nossa consciência, é compreendido como não ficar nada, nenhuma dúvida. No passado eu recebi uma mensagem que era muito forte, né? E que vinha de Cristo Jesus, no caso era Sananda, era uma consciência expandida, né? Onde está o Cristo Jesus, que foi um processo para mim muito profundo e que dizia que chegaria um momento, isso por conta de situações que eu estava passando, que eu percebia que as pessoas impediam alguma coisa sempre, né? Existia sempre um impedimento de crescermos, de aprendermos. E aí eu recebi uma mensagem dizendo que era para não sofrer, né? Porque em algum momento não sobraria pedra sobre pedra. Então, essa mensagem foi muito profunda, porque veio nas minhas entranhas, né? Eu pude sentir que realmente toda a força de impedir os seres de evoluírem era uma força completamente fora da humanidade, né? De um ser humano, né? Você não pode ser desumano, não existe isso, né? Então, a lei superior, ela sempre vai apoiar a humanidade, o amor incondicional. Então, vamos seguir aí, né, confiantes, mantendo os nossos processos internos, entendendo que tudo é uma transição e que tudo isso pode ser muito mais rápido e deve ser muito mais rápido do que a gente imagina, de acordo com a nossa própria atitude. Então, se a nossa atitude é de firmeza, de coragem, de tranquilidade, de paz no coração, a gente vai transcender esses desafios com muito mais facilidade. Gratidão.